Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do vestibular 2010 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão número 41 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim: quando comparamos as forças exercidas por campos elétricos e magnéticos sobre uma partícula carregada de velocidade v, diferente de zero, podemos afirmar corretamente que... Então, a primeira coisa que eu vou analisar, tá, vai ser a força magnética. Tá? Então, vamos pensar em relação da força magnética. A primeira coisa que eu tenho que lembrar é que quando a gente fala em força magnética, a gente tem que lembrar do carga, campo, velocidade, seno do ângulo. Beleza? Então, presta atenção. Para eu fazer a força magnética, ela vai depender, né, da posição que a partícula está. Mas aí você pensa no seguinte: a regra da mão esquerda, ela diz o seguinte, que a força magnética, ela vai ser sempre perpendicular ao campo magnético. Então, a gente pode dizer o quê? Né? Tem aquela célebre frase: faça bom vestibular, certo? E aí a gente sabe que, como a força magnética ela sempre vai ser perpendicular ao campo magnético, às linhas de campo, eu posso dizer então que o trabalho é igual à força vezes a distância, certo? Eu vou ter trabalho, correto? Correto. Não, cara, presta atenção. Você tem que lembrar que o trabalho é força, distância, cosseno do ângulo. Como o ângulo formado entre a força magnética e as linhas de campo é um ângulo de 90 graus, tá? O que vai acontecer com o trabalho? O trabalho vai ser zero. Então, eu posso afirmar que o trabalho da força magnética ele vai ser zero, ou seja, não realiza trabalho. Beleza? Agora, vamos analisar a força elétrica. A força elétrica, ela já tem um cuidado maior. Então, vamos pensar na força elétrica. A força elétrica, quando a gente está falando em campo, a gente tem que força elétrica vai ser o campo vezes a carga. Beleza? Então, vamos pensar o seguinte. Imagina que eu tenho lá, né, as linhas de campo. Então, ó, as placas positivas e negativas. E aqui as linhas de campo. Certo? Ó, todas as linhas de campo. Vamos imaginar que essa carga ela entre paralelo às linhas de campo. O que isso significa? Isso significa que o θ ele pode ser de 0 grau, quando ele estiver na mesma direção, ou, se ele estiver na direção contrária, 180 graus. Correto? Então, preste atenção. A força elétrica não é campo vezes carga? É. Então, existe força elétrica. E o trabalho? Cara, vamos pensar. Trabalho é igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Cosseno de 0 é 1, cosseno de 180 é menos 1. Opa, então o trabalho aqui é diferente de zero. Então, a força elétrica nessa situação existe sim o trabalho. Agora, qual é a segunda hipótese? Vamos pensar, a gente tem que pensar nas hipóteses, não é? Então, presta atenção. E se ela não entrar aqui com
sendo paralelo ao campo, vamos botar assim, né? O que vai acontecer? Essas aqui são as linhas de campo, né? Vamos botar que essa partícula ela entre nessa situação aqui, ó, tá? Fazendo um ângulo θ com as linhas de campo. Então, o que vai acontecer, cara? Presta atenção. Se o θ ele é diferente de 0 e 180, então vamos botar assim, o θ é diferente de 0 e está entre, vamos botar, maior que 0 e menor que 90 graus. Então, o que vai acontecer? Eu faço a projeção desse cara para cá e ele fica o quê? Vx é igual a V cosseno do ângulo. Então, eu sei que vai acontecer o quê? Eu vou ter a força elétrica e o trabalho vai ser o quê? Um trabalho diferente de 0, porque eu vou ter um cosseno entre 1 e 0. Então, a gente aqui também tem um trabalho diferente de 0. A bola, então tá. E se o cara entrar perpendicularmente às linhas de campo? Veja bem, olha o que vai acontecer. Aqui seria positivo, né? Aqui negativo, e aqui estão as linhas de força, né? As linhas de campo. Ó. Vamos botar assim, certo? Então, a minha partícula ela vai entrar perpendicularmente. Aí você vai falar, aqui o trabalho vai ser 0, certo? Não, errado, presta atenção. Se ela entrar na direção dessa superfície equipotencial, a trajetória dela vai ser exatamente essa aqui, ó. Ela vai vir e vai passar até outra superfície equipotencial, que eu vou chamar de o B. E aí o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que o trabalho nessa situação vai ser o quê? O trabalho vai ser a carga que multiplica o A menos o B. Como eles são superfícies equipotenciais diferentes, o trabalho vai ser diferente de 0. Cuidado com esse tipo de questão, porque a gente tem que analisar todas as situações possíveis, certo? Então, vamos lá. O que a letra A diz? A força elétrica e a força magnética são sempre paralelas à velocidade. Cara, acabei de mostrar aqui que não são, então está errado. Até porque a força magnética ela não é paralela, ela é perpendicular, então também está errado. A letra B fala que a força elétrica e a força magnética são sempre perpendiculares à velocidade. Pô, a força magnética vai, mas a força elétrica não, necessariamente. Então essa aqui também está errada. A letra C, ela fala, para um dado campo elétrico uniforme, existe sempre uma direção da velocidade, para a qual a força elétrica é nula. Cara, a gente fez todas as possibilidades. Em alguma delas a força elétrica é nula? Não. Então está errado. E a letra D fala, a força magnética nunca realiza trabalho. Beleza, tá aqui, ó. Agora, enquanto a força elétrica sempre realiza trabalho, sim. Ó, um trabalho diferente de 0, um trabalho diferente de 0 e um trabalho diferente de 0. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.